nesses últimos dias, uma série de eventos está acontecendo, né, que está preocupando o mundo inteiro, né, especialmente a região do Oriente Médio, e que podem levar a gente a um vórtice, né, e acabar levando a um ponto de não retorno, né, que pode acabar mudando toda a situação ali na região e impactando o mundo todo mesmo, né. Isso começou no sábado, né, com um evento onde uma região no norte de Israel foi atingida por uma explosão, né, e é discutível ainda o que aconteceu, mas isso levou a Israel a atacar uma série de alvos, né, ali, incluindo a sede do Hezbollah no Líbano, eliminando o comandante das forças militares do Hezbollah e, principalmente, né, como vocês já devem saber, o líder do Hamas, que estava presente no Irã, né, em Teherã. Isso pode ter dado início a um efeito dominó caótico, né, de destruição, que a gente tem que ficar atento, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, então, antes de mais nada, né, eu vou começar com esses eventos, tá? É interessante, porque a gente tem que lembrar também que antes disso, né, o Netanyahu, ele estava em Washington falando para os políticos americanos, e foi um carnaval aquilo lá, né? Foi uma coisa meio patética, mas ele ficou falando lá, isso foi o oficial, né? Mas a gente sabe que, na verdade, pelo que a gente está vendo, foi outra coisa também, mas eu vou falar mais pra frente sobre isso aqui, né? Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi que um míssil, alegadamente, caiu no norte de Israel, em especialmente uma parte, parecia um parquinho ali, né, e acabou matando vários civis, incluindo crianças, né. Israel logo falou que foi um míssil do Hezbollah contra a população ali, como um ataque deliberado, né. Porém, em primeiro lugar, o Hezbollah, no passado, ele falou, né, quando ele errou mesmo os alvos, ele pediu desculpas e falou, a gente errou aqui o alvo, tudo mais, aconteceu, e dessa vez eles não falaram isso. E, especialmente, a liderança drusa, que é o povo que mora ali, é uma etnia árabe ali né, da região, ele falou que foi um míssil do Iron Dome, que errou o alvo e caiu lá. Que isso é uma coisa que acaba acontecendo frequentemente, ele disse, né, e que foi isso então. E o próprio Hezbollah falou, não tem por que a gente ter feito isso, porque a gente vai ter acertado um dos nossos, né, que eles consideram os drusos também, como parte deles, né, e até onde eu entendi, acho que tem drusos também no Líbano, que faz sentido ter. Então, realmente foi uma coisa ali um pouco estranha, isso já é um ponto. Isso me pareceu mais, eu já vou falar agora, isso me pareceu mais uma justificativa para poder tomar ações mais incisivas que fizeram sentido, porque logo em seguida eles fizeram já os outros movimentos, né? Porque na verdade Israel fez uma série de ataques junto dos americanos, tá? Mas eu não quero falar isso agora, eu vou falar mais pra frente. Só que, como eu falei, eles atacaram a sede do Hezbollah e acabaram eliminando o comandante, né, militar do Hamas, do Hezbollah, perdão. E também lá em Teherã acabaram assassinando o líder, né, o Hanieh. Isso foi um movimento muito forte israelense, né? Se a gente fosse falar, foi um golaço israelense, tá? Eles mandaram muito bem nessa aí, na vertente deles, né? Só que o problema é a consequência disso, né? As coisas vão ficar mais complicadas agora, né? Mas até uma coisa muito curiosa que a gente tem que conversar é sobre isso aqui mesmo. A maioria, né, se falou que Israel fez um ataque aéreo, né? Porque até as testemunhas ali falam que foi um ataque aéreo, mas o pessoal falando que foi um avião, um caça, né, israelense que atacou um míssil de longe e tal, ou então algo do tipo. Só que ninguém viu nada disso no radar, e também Israel não confirmou que fez isso. Israel só falou que eles eliminaram realmente o líder do Hamas, só que não falou como. Me parece, até com várias coisas que eu recebi aqui também, até de testemunhos e tal, parece que, na verdade, a minha opinião, né? Como a gente já falou em outros eventos, dentro do Irã tem vários grupos ali que são não só favoráveis ao Ocidente, mas também são ligados a Israel. Ali tem um trabalho conjunto, bem convergente com o Mossad ali, né? Ou com o aparato de inteligência israelense, pelo menos, né? Especialmente os monarquistas
e os anarquistas barra comunistas, né? Marxistas, na verdade. Então, eles já fizeram outros eventos, inclusive, se vocês lembrarem, alguns meses atrás, quando teve uns ataques em algumas fábricas militares lá no Irã, foram esses caras armando de Israel. Eu tenho certeza que foi a mesma coisa agora lá, né? Até porque parece que teve uma falha de segurança aí na inteligência iraniana, né? E também, antes do ataque, tipo, eu vi uma imagem aqui que o edifício onde ele estava dá direto numa montanha, estava cheio de gente lá antes desse ataque. Então qualquer um podia ter sido ali o responsável por isso ali, né? Então eu tenho essa impressão que foi essa questão que eu falei para vocês, tá? Mas isso aqui é só uma parte inicial. Agora vamos um pouco mais pro resultado disso. Agora eu quero entrar um pouco na parte que eu quero dar mais destaque hoje, que eu não vi praticamente ninguém falar, tá? Mesmo os analistas sérios, o pessoal aqui está focado muito nos eventos grandes que aconteceram, mas faltou olhar o geral. Para começar, junto com esses ataques, como eu já acabei falando um pouquinho, né, tiveram outros ataques, né, especialmente na Síria e no Iraque, tá? Na Síria, o Israel também eliminou um importante membro da Guarda Revolucionária Islâmica, né, que estava apoiando ali as forças lá na Síria. Então foi também um golpe importante, né? E os Estados Unidos atacou uma base, né, do PMF, que é as forças populares, né, de mobilização popular iraquianas, que são uma força pró-iraniana, mas que ela tem bastante ligação com o governo, né? Foi muito importante no combate contra o Estado Islâmico, né? E acabou atuando em conjunto com o pessoal da coalizão também. Até por isso eles se sentiram traídos, porque apesar de eles serem uma milícia pró-iraniana, eles têm um certo relacionamento com os americanos também, por conta disso que eu falei, né? A situação no Iraque ela é bem complexa, ela tem vários aspectos a serem levados em conta, tá? Bem diferente do normal, mas foi só um parênteses. Isso aqui, junto com outros fatos que eu já vou falar, me mostram que, na verdade, aqui que é o grande ponto, essa situação já está saindo do controle de ficar uma coisa localizada, tá? Já que já não estava localizada, né? Porque já está incluindo, né, o Iêmen, o Líbano, né, não só a Palestina, então, e o Irã também, né? Já está saindo do foco local ali. Mas parece que vai ficar pior. Porque, como eu falei, só esses ataques já na Síria e no Iraque já apontam para isso, né? Os americanos estão parecendo ficar um pouco mais envolvidos, né? Tanto que parece que eles tiveram envolvimento em alguns, pelo menos na inteligência, por exemplo, com imagem de satélite, né? Os radares que eles sempre estão mandando, os aviões, né, de radar. Parece que eles estão ficando mais participativos dessa situação toda, né? Fora também a participação efetiva contra os Houthis lá no Mar Vermelho, né? Isso não só os americanos, mas os britânicos também, principalmente, e alguns outros países, né? Mas até falando nisso, depois do ataque já vi vários aviões, né, que aparecem no Flight Radar, né? O pessoal vai mandando vários aviões de observação, né, e de alerta aéreo antecipado, né, e etc. Vagando ali, não só em Israel, no Mar Mediterrâneo, ali perto do Líbano, e também na Jordânia. Isso são aviões americanos e britânicos também. Então isso mostra que, na verdade, o negócio está ganhando um corpo maior, tá? E, do outro lado, a gente também tem uma mobilização muito maior de outras forças, né, de outras facções do eixo da resistência, né, também se direcionando a Israel, tá? Isso até parece que a inteligência israelense plotou, né? Eles pegaram isso, porque eu vi que a mídia israelense já apontou isso. Mas a gente teve uma certa confirmação também de que pelo menos duas facções que são importantes, né, que são bem desconhecidas, né, do nosso público, né, eu também sei pouquíssimo, eu só sei que existe, não sei muito mais sobre, mas que são, deixa eu até pegar o nome aqui, que é um nome mais complicadinho, mas que são duas facções que atuam na Síria, né, que são uma facção paquistanesa e uma de afegãos. Os Zainabiyon, que são os paquistaneses, e o Fatemiyun, que são os afegãos, né? Eles são duas brigadas, né, que tem lá na Síria, e parece que eles estão se direcionando para
uma região ali, por enquanto em Homs, né, mas estão sendo mobilizados ali, né, e também a gente viu que tem várias milícias, né, indo para o Líbano, na verdade. Então, parece que o pessoal está se preparando para uma coisa maior mesmo. E até houve alegações aí, né, que a gente viu, de que, se não me engano foi o Hezbollah mesmo, mandou um pedido para o governo sírio para eles mobilizarem a 4ª divisão do exército, né, sírio, que é a divisão de elite deles, que é comandada até pelo irmão do Bashar al-Assad, que é o presidente do país, para eles também ficarem ali na fronteira da Síria com Israel, que pode ser que aconteça alguma coisa, e também para eles ajudarem se for o caso e tal. Então isso, assim, o negócio está ficando perigoso, tá? E isso aqui eu queria dar o destaque maior hoje, porque mostra um pouco o caráter mais regional que está ficando a situação toda. Porque dependendo da resposta que for dada e da contra-resposta, que está sendo sempre assim, né, um ping-pong, pode ser que isso descambe realmente num nível maior, tá? Eu não desconsidero isso nem um pouco. Eu não quero fazer alarde, assim, tipo, de que... Desde o começo a pessoa fala, isso aí pode virar uma guerra regional, tudo. Eu também já falei várias vezes. É porque realmente tem esse potencial. Só que em nenhum momento foi tão forte quanto agora, na minha opinião. Porque até o caráter desses assassinatos foi um caráter internacional, né? Por exemplo, você matou o líder do Hamas em Teherã, na capital do Irã. Ele que morava, né, em Doha, no Catar. Né, o Catar também teve ficou um pouco desestabilizado com essa situação toda, né. Pegar um comandante iraniano na Síria também, isso aí não é incomum, né, isso já aconteceu várias vezes, mas também tem um apelo. Isso, se a gente lembrar que em abril também Israel atacou a embaixada iraniana na Síria, né, em Damasco também, então aquilo também já ficou, né, forte. Então isso está pegando bastante, tá? Então, até tem outro aspecto que eu vou falar mais pro final, que mostra, assim, o negócio está ficando ruim para Israel, porque a coalizão islâmica, vamos dizer assim, está ficando reforçada e está ficando com mais apetite para participar, tá? Porque antes eles só estavam participando de alguns mísseis sendo atacados, mas agora pode ser que eles participem efetivamente do ataque, né, do confronto direto, especialmente se acontecer de ter um confronto direto, literalmente, né, ali no pé, no solo, né? Se Israel, por exemplo, invadir o Líbano, ou se por acaso o Hezbollah decidir fazer por conta própria, né? Aí pode ser que aconteça uma coisa muito maior. Mas vamos dar uma olhada ainda, né? Ainda sobre a questão ali do espraiamento do conflito, né, a gente tem um problema, que os americanos também estão enviando mais ativos lá para participar, né, caso eles alegam, né, que se for caso o Hezbollah ataque, né, o Irã ataque o Israel, né, só que na verdade, agora se a gente puxar até a visita do Netanyahu lá a Washington, é muito provável que eles tenham combinado tudo isso, tá? É muito provável que eles tenham feito reuniões ali para conversar o que seria feito, como, né, aconteceriam as coisas, né, essas operações aí para assassinar o líder do Hamas, etc. E a situação fica tão feia que até o comandante, né, do exército iraquiano, ele falou, né, ele colocou todo o exército em prontidão porque falou que as coisas podem ficar fora de controle. Agora, com relação à resposta, eu não discordo praticamente de nada do que os nossos amigos dos outros canais falaram, só que eu acho, né, minha visão, que o negócio ficou um pouco pior dessa vez, né? Porque alguns estão falando, eles só vão fazer um ataque que nem que foi feito em abril, lá em resposta, né? Faz uma barragem lá, dá um recado, mas fica nisso, né? Só que agora eu não tenho mais essa certeza, né? Me parece que a coisa vai ficar um pouco pior, até por conta da retórica, não só do Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, mas também do próprio Ayatollah, né? O Khomeini lá no Irã. A retórica foi bem mais forte, para quem percebeu. Tanto que, por exemplo, em abril, eles não tinham falado nada em, por exemplo, derramar sangue. Era punir os responsáveis. Agora eles estão falando, não, realmente derramar sangue israelense e dar uma resposta dura. Tipo assim, a retórica mudou muito. Ficou muito mais agressiva. Então, isso me pegou já em alguns aspectos. Eu falei, pô, isso aqui agora
Já dá para perceber uma mudança. Além do que eles já falaram lá da questão de, tipo, o Irã ali precisa demonstrar força agora. Agora é tudo ou nada. Porque se eles demonstrar fraqueza, o próprio eixo da resistência pode se romper, pode perder aquele o amálgama, né? Assim, pode perder um pouco aquela conexão, porque pô, a gente tava achando que tava com tudo, mas pô, a gente não é tão forte assim então, pelo visto, né? Porque se a gente tá querendo enfrentar Israel, aí na hora do vamos ver, o cara peida, né? O cara vai dar pra trás, não tem, né? Não adianta nada. E toda a força geopolítica, né? Todo o trabalho que eles fizeram em décadas para isso pode ir por água abaixo. Então eles não têm opção senão dar uma resposta muito forte contra Israel. E aí está um problema também, porque pode descambar no resto, né, do que a gente está falando aqui, né? Até com a retórica americana a gente pode ver, não só a israelense, porque os israelenses já sempre falam isso, mas os americanos também estão falando um pouco mais disso, né? Mas o ponto é que a resposta iraniana ela precisa acontecer e ela precisa ser forte. Então isso já chama um pouco a nossa atenção. Porém, a gente tem que ver, porque se for uma resposta média, pode ser que eles já consigam dar o recado, mas não façam tanto, né? Só que acho que é muito difícil. Ou é muito difícil ser uma coisa média, porque o que seria ser média, né? Se for um pouco mais fraco, o pessoal vai ver e falar, putz, os caras estão com medo de Israel, foram fracos, então já era. Ou se for forte, fala, putz, agora foi forte, só que o problema vai ser a resposta de Israel. Então realmente está complicado. E também tem o Hezbollah, né? O que a gente já viu, né, o que a gente já teve de informação que veio, é que dessa vez vai ser uma resposta conjunta. Parece, né, que o Irã vai começar a barragem, aí vai ter a participação ali do Ansar Allah, né, dos Houthis, vai ter participação das facções palestinas, das milícias iraquianas, provavelmente ali das Sírias, né? E depois, em uma segunda onda, vai vir o Hezbollah, né? Que é o irmão mais forte dessas outras facções. Parece que vai ser uma coisa em uma escala muito maior do que foi em abril, né? Em abril já não foi pequeno, né? Só que parece que vai ser muito maior. E eu acho que vai ser mais incisivo, vamos dizer assim. Porque em abril, o Irã realmente só deu recado. Ele mandou vários, só que ainda numa escala pequena para eles, pelo poderio que eles têm, e em locais muito precisos, assim, muito bem direcionados. Eles não quiseram destruir assim muita coisa. Eles colocaram bem precisamente, por exemplo, teve um evento em uma base militar, eles colocaram bem na entrada, tipo na frente do portão de entrada da base. Tipo assim, a gente consegue acertar vocês, a gente não quis, né? Agora eles não têm essa opção, eles precisam acertar o negócio, até para dar uma lição para Israel. Israel precisa entender que, pô, eles não mandam tudo ali, né? Eles têm condições de fazer o que as ações deles, só que os outros também têm ação de fazer, e eles podem sofrer com isso. Então é melhor baixar um pouco a bola. Essa é a ideia, né? Só que isso é perigoso pra caramba, né? Porque a gente vê a liderança israelense não é uma liderança pragmática ou racional, é uma liderança problemática, né? E muito emotiva. Então o problema vai ser isso, na minha opinião. Por isso que eu tô muito pessimista com essa história toda. Realmente não vai ficar uma coisa legal, não. Só para acrescentar aqui, uma coisa que eu achei muito interessante que a gente viu é que o Irã demorou um pouco para atacar lá em abril, demorou acho que 12 dias, se não estou enganado, porque eles fizeram todo o levantamento de inteligência para saber por onde que eles iam, né, onde que eles podiam passar, qual tipo de ativo que eles iam atacar, tudo mais, né? Mas essa resposta agora provavelmente não vai demorar tanto, não pelo menos nesses aspectos, porque eles já viram, né, por onde que o ataque pode passar, quem participaria junto. Por exemplo, a Jordânia ajudou Israel, né, derrubaram ativos, né, deixou Israel passar no espaço aéreo deles e etc, né? Então, por exemplo, já sabem que pela Jordânia não dá para ir, porque eles vão ajudar, então eles vão fazer outro caminho. E também eles falaram, né, que quem ajudar também vai virar alvo. Então isso também ajuda ao pessoal ficar mais tranquilo, né? Indo de encontro com isso que eu acabei de falar, até teve alguns funcionários altos, né, do governo americano que eles colocaram que eles estão preocupados, porque pode ser que, na verdade, fique mais difícil de eles conseguirem convencer, né, os outros países a
a formar uma coalizão, né, para ajudar de novo na defesa de Israel, como foi da outra vez, porque o assassinato foi em Teherã, né? O assassinato do líder do Hamas foi em Teherã, na capital do Irã. E não foi, por exemplo, um general iraniano que foi assassinado na Síria, por exemplo. Então, é uma coisa muito pior, né? E por isso que eles acham que um monte desses países não vão querer se meter. Tá? Alguns países até já declararam isso aí, como por exemplo o Kuwait falou que não vai participar, nunca participou e nunca vai participar, né? Nunca vai deixar as bases de outros países ali serem usadas para isso. Então é um fato que a gente tem que levar em conta, tá? Isso porque também, interessantemente, o Irã ele tem conseguido cada vez mais apoio nesse sentido, porque eles estão jogando muito com as regras, sabe assim, como a gente fala no futebol, né? Eles estão usando muito o direito internacional para agir, né? Como por exemplo agora, teve até aqui uma ligação do secretário-geral da ONU, né? E eles falaram que eles têm o direito de retaliar, né, por uma ação, né, ou por defesa, né, autodefesa, contra Israel, de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU, né? O próprio secretário confirmou que o Irã tem o inerente direito à autodefesa contra as violações à segurança nacional e à integridade territorial, né? Então, isso aqui é muito importante, porque enquanto, pelo lado do Irã, né, muitos países olham e falam, pô, os caras estão fazendo certinho, estão seguindo, né, como deve ser feito, né? Enquanto do outro lado, a gente vê uma liderança israelense totalmente emotiva, né? Mas o pessoal maluco mesmo, bem radical mesmo, a gente pode falar, né? Eu já falei com vocês disso aqui também. Inclusive isso aqui está tendo um problema que eu já vou falar, mas por isso você olha, pô, os caras despreparados ou destemperados, né? Tudo isso passando por cima de todas as convenções da ONU, né? Estão sendo julgados lá na ICC, né? Como fala? Na Corte Internacional de Justiça, por genocídio na Palestina. Os caras estão fazendo tudo que querem, então assim, passando por cima de todos os direitos. O pessoal não gosta disso, né? Então até isso complica também o apoio a Israel, né? E até por isso a gente pode ver algumas ações, né, que eles estão tomando, até com relação aos Estados Unidos, né, que eu vou falar também no final. Mas isso aqui está complicando muito a situação. E, né, como eu falei agora, né, essa liderança está provocando alguns problemas internos no Israel, né? Uma parte é porque justamente a maioria da base do governo, tá? Não digo de todos os israelenses, é do governo. Eles são aqueles ultra-ortodoxos, são um pessoal bem radical, tá? E são radicais dentro dos radicais, né? Então é um pessoal bem complicado, né? E por isso também estão levando uma série de medidas radicais, porque eles são radicais, né? Só que, para vocês verem como é curioso, uma coisa que eu tenho notado, né? Os ultra-ortodoxos, eles são isentos do serviço obrigatório, do serviço militar, na verdade, em Israel. E são os caras que tomam a maioria dos cargos políticos, né? Então, olha que engraçado, os caras que são os políticos que mandam, que são os caras que decidem fazer a guerra ou não, são os caras que não têm nenhum membro no exército. Enquanto os judeus normais são os que têm que ir lá servir, obrigatoriamente, né? E todo mundo. Então fica muito fácil para esses caras serem mais radicais e querer guerra com todo mundo, porque não são eles que sofrem. É um ponto importante aqui que eu reparei, tá? Só que para vocês verem como está o grau das coisas em Israel, a Likud, né, o congresso deles, passou uma lei que agora os ultra-ortodoxos são obrigados também a servir. Isso está dando um bafafá gigantesco. E, inclusive, está tendo uma grande disputa interna quanto a isso. Tá? Disputa, digo, de manifestação, de ter quebra-pau. Internamente em Israel, a situação está muito complicada. Também estão tendo vários relatos de facções dentro das Forças Armadas disputando opiniões diferentes, né? Estão tendo, tipo assim, tão rachados. Isso complica muito a situação, tá? Porque a gente sabe que tem uma ala bem mais radical, assim, eu digo, uma ala dura, né? E a ala mais pragmática. A ala pragmática sabe que não tem condição de enfrentar todo mundo ao mesmo tempo, porque Israel não tem essas condições. Pô, é difícil para qualquer país enfrentar vários frontes múltiplos, né? Inclusive contra países que são fortes, ou
atores fortes, né, que nem o Hezbollah. Já era difícil para qualquer um. Para Israel, que é um país pequeno com a população pequena, é insustentável, é impossível praticamente. Né? Então, eles sabem disso. Só que a ala dura, que é a ala ideológica, que é radical mesmo, os caras acham que eles são superiores à raça humana inteira e eles são os melhores e que eles conseguem tudo. E por isso também que eles estão passando por cima de tudo lá na Palestina. Porque eles acham que, não estão nem aí, ninguém vai fazer nada com eles, o direito internacional vai fazer alguma coisa com eles. Não, porque eles nem reconhecem. Tá? Então, uma série de problemas nesse sentido. Só que o problema é que, internamente, Israel está com um monte de problema nesse sentido. O governo está com uma pressão enorme, gigantesca, porque a população está extremamente descontente com eles. Por conta do andamento da guerra, eles não conseguiram recuperar os reféns praticamente, né? A maioria estão descontentes com o andamento que está tendo mesmo, e agora ainda mais provocando uma guerra contra o Irã e contra o Líbano. Né? Então a situação fica muito complicada. E aí você vê um pouco dos motivos de algumas ações do governo seriam para mudar essa situação interna. Né? Até nisso aí, eu diria que o motivo pelo qual eles estão puxando os Estados Unidos para a guerra. Tá? Aí você pode ver, mas além do apoio israelense para Israel, né, por que os Estados Unidos participaria ali? Né? Uma situação dessa seria extremamente vantajosa para ambos, se eles conseguissem tirar um resultado positivo. Né? Porque para Israel, o governo conseguiria se manter, conseguiria ter ainda uma legitimidade de poder, né? Especialmente que também teria apoio americano direto ali, né? Tipo assim, os americanos efetivamente mantendo eles lá na força. Né? E para os americanos, eles mudariam bastante, né, o status quo ali na região, voltariam a ter uma presença significante, né, uma força, né, o poder efetivamente ali na região, né, ficaria muito mais perceptível lá. Né? Porque hoje os Estados Unidos praticamente perdeu o Oriente Médio. Né? Hoje o Oriente Médio está totalmente na mão do Irã e da Rússia, né, em certa parte. Então, os Estados Unidos não gostam da forma que está agora e das coisas como elas estão ocorrendo. E eles participando lá diretamente, eles voltariam a ter uma presença e por isso eles voltariam a ter um poder maior ali, uma influência maior. Né? Vários dos países ali têm medo dos Estados Unidos, como deveriam ter mesmo. Então eles acabariam sendo cooptados um pouco mais a ficar pelo menos em cima do muro, né? Assim, pendendo para os dois lados, né? Se não voltassem totalmente a ficar na órbita de influência americana. Então para os Estados Unidos é interessante, mesmo que seja uma coisa custosa, porque uma situação dessas vai ser extremamente custosa. Tá? Imagina só no Iraque, as bases americanas que tem lá, as forças presentes, se a resistência no Iraque começasse a atacar efetivamente como eles têm condições, todas essas bases. Eles não têm como sustentar as bases lá. E fora o custo material e pior ainda o custo humano, né, e financeiro por conta disso tudo. Tá? Então é uma situação extremamente complicada e não é boa para ninguém. O pior de tudo é que a gente está vendo que eles estão se preparando para realmente fazer isso. Porque assim, eu falei agora os motivos, se eles conseguissem um resultado positivo. Só que essa possibilidade, na minha opinião, não é tão grande assim. Tá? É muito mais provável que eles não consigam. Né? Eu não sei se necessariamente é um resultado muito negativo, mas não positivo. Positivo, com certeza, é muito difícil. E então, assim, qual seria o custo? Tá? O que eles conseguem com isso? Se eles não conseguirem ter o resultado que eles esperam, vai acontecer um monte de coisa a troco de quê? Né? Então, sei lá, acho que eu estou me complicando aqui para falar para vocês, mas eu acho que consegui passar um pouco da ideia aqui para vocês, né? Mas como eu falei, o pior de tudo é que eles estão se direcionando para isso, né? Como eu falei, eles já começaram a mandar um monte de caça, um monte de forças, estão justificando, né? Estão começando a discutir a possibilidade de mandar tropas de novo para espalhar mais ali pela região. E o pior ainda, né? Até recentemente, né? O senador Lindsey Graham, ele introduziu uma resolução lá no Senado, né, para autorizar o uso das forças, né, militares americanas contra o Irã por ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos pelo desenvolvimento de armas nucleares. Tá? E isso eles vêm há muito tempo falando, eles podem conseguir em 2 meses, em 6 meses eles podem conseguir uma bomba. Tá? Faz tempo, é sempre
Só mais 72 horas, né, para eles conseguirem as bombas deles. Isso aqui eu nem diria, talvez eles até já tenham, ou talvez eles nem queiram fazer agora, né, como é a retórica iraniana. Só que o problema aqui é a retórica americana em cima disso. Eles sempre ficam falando essa para criar a ameaça iraniana, para justificar algumas ações. E nessa aqui eles podem justamente justificar uma guerra contra o Irã. Mesmo que for uma coisa menor, né, uma coisa mais localizada. Mas, cara, isso aqui não existe. O Irã não é a mesma coisa que invadir o Iraque, né? Nem o Afeganistão. Tá? O Irã é uma coisa muito mais complicada. Tá? Então, esse aqui é o problema. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui, porque senão é muita coisa. Tá? Isso aqui eu fiz um apanhado geral, um resumaço, para conseguir passar a minha ideia, né, de chamar um pouco a atenção para esse aspecto mais internacional, né, mais regional, que pode ter esse conflito todo, que eu tenho visto ser pouco debatido, pelo menos. Tá? Então, eu acho extremamente importante e vital passar essa ideia para vocês vocês ficarem de olho, né, informando um pouco a opinião de vocês também. Claro que eu coloquei um pouco da minha visão hoje, né, minha visão pessoal, só que é embasado em muita coisa que eu vejo, né, mas é justamente para passar um pouco mais a noção do que está rolando mesmo, de como estão acontecendo as coisas, como está a conjuntura ali na região toda. Tá? Então, não quero assustar ninguém, mas é bom a gente ter isso em mente já para ficar acompanhando e, caso aconteça, a gente já saber o que está rolando. Né? Mas então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado as informações, né, para criar a sua própria conclusão aí, né? E sem mais enrolação, né? Quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo, né? Convido a assistir os outros vídeos do canal, né? E se inscrever aqui no canal também, se vocês já não forem inscritos, né? Acompanhar o trabalho aqui também, né? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, assistiu até aqui, deixa o like que ajuda bastante o canal. Também qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto, né? Qualquer coisa que vocês quiserem coloca aqui nos comentários, desde que seja respeitoso, né? Por favor. E compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, quem você sabe que pode aproveitar essas informações, né? E é isso aí, pessoal. Sem mais enrolações, por hoje é isso, já falei pra caramba, né? Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá.